Muito bem, então eu proponho que nós passemos já para a última mesa, né? Não há necessidade, já que a gente consegue adiantar 15 minutinhos para a próxima mesa. Eu convido então a professora Paula Massaira e a professora Marley Maria Velasco, todas as duas aqui da PUC-Rio, que vão formar essa mesa falando sobre os desafios e as perspectivas frente à IA. Maravilha! Queiram, por favor, acomodar aqui na mesa. Coloquei uma aguinha fresquinha para vocês aí, um pouquinho. Eu vou fazer a leitura, então, do resuminho do Lattes das professoras. A professora Paula Medina Massaira Louro possui graduação em Estatística pela Escola Nacional de Ciências Estatísticas, mestrado em Engenharia Elétrica, área de métodos de apoio à decisão e doutorado em Engenharia de Produção, área de gerência da produção, pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Suas áreas principais de atuação são Statistical Learning, Data Analytics, séries temporais, previsão, forecasting, a simulação com expertise no software R desde agosto de 2019, integra o quadro principal dos professores do Departamento de Engenharia Industrial da PUC-Rio, ministrando cursos regulares na graduação, pós-graduação, estricto sensu, mestrado e doutorado acadêmicos e mestrado profissional, além do curso de extensão e lato sensu da mesma instituição. É professora adjunta e ocupa o cargo de coordenadora adjunta da graduação em Engenharia de Produção da PUC-Rio, desde 2021. É co-coordenadora e cofundadora do Forecasting Resource and Optimization Group, pesquisadora sênior do Núcleo de Inteligência e Operação de Saúde NOS, e integrante do grupo de pesquisa do CNPq intitulado Análise de Séries Temporais. É membro do Comitê Científico do Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional, bolsista de produtividade do CNPq nível 2, jovem cientista do nosso estado e jovem cientista mulher da FAPERJ. Atuou como coordenadora de pesquisa no projeto Effect Brasil do International COVID Data Alliance, financiado pela Fundação Bill e Melinda Gates. Tem experiência na coordenação e atuação em projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, junto à empresa do setor elétrico e também junto à Petrobras. Que maravilha, viu? Também tenho a honra de apresentar a professora Marley Maria Bernardes Rebuzzi Velasco. Tudo certinho, né? Maravilha. É professora titular do Departamento de Engenharia Elétrica da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, PUC-Rio, onde ingressou em 1989. Marley possui graduação em Engenharia Elétrica, ênfase eletrônica pela PUC-Rio, mestrado em Engenharia Elétrica pela PUC-Rio e doutorado em Computer Science pela University College London e pós-doutorado em Computer Science também pela University College London. Publicou mais de 90 artigos em periódicos especializados e mais de 400 trabalhos completos em anais de congresso.
Possui 19 capítulos de livros e 5 livros publicados. Orientou mais de 90 dissertações de mestrado e de 40 teses de doutorado. É atualmente membro do Comitê de Assessoramento de Ciência da Computação do CNPq, faz parte do corpo editorial dos principais periódicos da área de inteligência computacional, como Neural Networks, IEEE, Transactions of Neural Networks and Learning Systems, e também tem outros aqui que eu vou pular. Desde 1991, já participou de mais de 50 projetos de pesquisa, sendo que atuou como coordenadora em mais de 30 desses, vários desses projetos de cooperação internacional. É a coordenadora do Centro de Inteligência Artificial do Rio de Janeiro, CIA Rio, patrocinado pela FAPERJ. Tem experiência nas áreas de engenharia elétrica e ciência da computação, com ênfase na inteligência computacional, atuando principalmente nos seguintes temas: redes neurais, lógica fuse e computação evolucionária, com foco no desenvolvimento de sistemas híbridos inteligentes para AutoML, como modelos neuroevolucionários, fuse evolucionários e Neural Architecture Research. Muito obrigado, professores. Por favor. Bom, eu estou até aqui funcionando. Esse microfone está sozinho, é melhor pegar você. Libera meu compartilhamento no Zoom, Libera. por favor. Boa tarde, né? É um prazer estar aqui, a convite do Padre Valdeci para esse evento. Na verdade, eu estou aqui acompanhando a Paula, porque a ideia da apresentação é mostrar um pouco o desafio, né, do curso que nós estamos criando aqui dentro da PUC, que é o Bacharelado em Inteligência Artificial. E, como a Paula vai explicar, a gente buscou uma visão muito interdisciplinar, inclusive na parte, né, de teologia, na parte de filosofia e de vários outros cursos. Então, eu estou aqui mais para, na verdade, participar com a Paula, não apoio, porque ela não precisa de apoio nenhum, mas aqui mais para estar presente mesmo. Mas a Paula ajudou muito, né, na vice-reitoria acadêmica na proposição desse curso. Ela vai explicar que foi criado um grupo de trabalho. Então, estou aqui mais para acompanhar mesmo, mas vou dar a palavra aqui à Paula para comentar sobre esse curso, esses desafios e como é que ele foi criado, né? Como é que ele foi composto. Bom, obrigada também pelo convite. Então, eu sou Paula Massaira. A gente compartilhei tela, que acho que foi mais fácil, o pessoal de casa já está vendo também. Então, o nome dessa palestra é PUC Rio, Desafios e Perspectivas frente à IA. Mas, por um fundo, essa apresentação, na verdade, é mostrar como que a PUC está se posicionando em relação à graduação em IA. Tá? E a sua relação com a cultura religiosa na PUC Rio. Então, nossa agenda, a gente vai falar da PUC, o panorama de IA, o bacharelado em IA, estrutura curricular, os desafios e perspectivas, e então a conclusão para a gente poder ouvir e responder também as perguntas. Eu não acredito que a gente vai tomar o tempo todo, então a gente vai ter espaço para perguntas ao final. Começando, então, quem somos nós? Tem aqui a Marne como vice-reitora acadêmica, mas também especialista em IA, e eu como coordenadora desse curso. Então, liderei esse grupo, como a Marne falou, foi um grupo de trabalho bastante multidisciplinar. Então, tínhamos vários departamentos envolvidos na criação desse curso e várias conversas com outros departamentos também, que não participaram efetivamente do grupo de trabalho. Eu coordenei esse grupo, liderei esse grupo para montar esse bacharel e seria a primeira coordenadora também desse bacharel. Então, primeiro, a PUC Rio Panorama de IA, a gente vai começar contextualizando de onde saiu a ideia do bacharel, na verdade, de um dos locais, de uma das ações que fomentaram a criação desse bacharel, e tudo começou com uma parceria com a Fundação Behring, que pretende tornar a PUC, né, a PUC Rio, uma referência em ensino, pesquisa e extensão em inteligência artificial no Brasil. Então, eles pretendem construir um
núcleo de inteligência artificial aqui na PUC-Rio, isso tudo está em trâmite. Então, criar uma casa mesmo, criar um local para inteligência artificial aqui dentro da PUC-Rio, onde vai abarcar uma infraestrutura para as pesquisas em IA, mas também para o bacharel em IA. Então, um dos objetivos dessa parceria é tornar a PUC-Rio o curso número 1, não o primeiro, mas o curso número 1 de IA no Brasil. Número 1 também produtividade aplicada, voltada para IA. Então, as ambições aqui são grandes e tem tudo a ver com a PUC-Rio. A Fundação Behringer já tem uma parceria com a PUC, na verdade, iniciou bastante com o Departamento de Ciência da Computação. Obrigada. E essa parceria já vem há bastante tempo, eles fornecem bolsas e eles querem estender isso para criar esse instituto, como ela comentou, para trazer, como ela falou, não só o primeiro bacharelado, mas sim ser reconhecido como o primeiro. E a gente vai apresentar quais são as diferenças, né, desse curso frente aos outros que já existem. São pouquíssimos, mas alguns. Perfeito. Então, por que IA? Né? IA como área estratégica de aplicação, ela teve um crescimento exponencial nos últimos anos, principalmente voltada para os setores econômico, social e ambiental. Isso pode ser refletido nessa jornada mesmo que a gente está apresentando esse trabalho, da importância desse tema. Tem uma demanda crescente de profissionais especialistas, especializados em inteligência artificial, e também porque é uma área estratégica para a PUC se posicionar como protagonista em educação de excelência e inovação tecnológica com inteligência artificial. Tem um mapa aqui, a gente chama o mapa dos bacharel em IA. Então, se vocês forem pesquisar bacharel, a gente não está falando de pós-graduação, a gente não está falando de curso de especialização, a gente está falando de bacharel. Que tem o nome IA, são esses locais que tem, então quase todos aí, pode estar faltando um ou outro, mas que tem o nome inteligência artificial no currículo. Aqui no Brasil a gente já tem na FGV e na IBMEC, que são no Rio de Janeiro. Não são exatamente bacharel em IA, não é o bacharel em IA que a gente está propondo, eu vou mostrar daqui a pouquinho. Não falo especificamente o que eles não têm, que eles têm, mas eu falo o que eles têm, vocês vão entender. E tem também a UFG, a de Goiás, que tem o primeiro bacharel em IA, foi da Fundação Getúlio Vargas, da Universidade Federal de Goiás, perdão. A Fundação Getúlio Vargas traz o nome de Ciência de Dados e IA, assim como a IBMEC, e a PUC São Paulo também tem um bacharel em IA e Ciência de Dados. A UFPB também já está de Pernambuco, né? Isso. UFPR, isso. PB vai criar a partir de março. A partir de março já vai ter. A gente não sabe nada sobre qual bacharel que eles estão criando, mas já vai ter vaga, né? Bacharelado de IA vai ser iniciado em março. Exatamente. Pela Federal de Pernambuco. Isso. Ou seja, então, o primeiro curso de IA não seremos, mas a gente vai se tornar o número 1. Esse é o grande ponto. Então, por que o bacharelado de IA na PUC-Rio? Uma questão dessa necessidade de formar profissionais capacitados, né, para esse cenário de transformação, mas combinando inovação, ética e impacto social. Então, aqui tem o DNA da PUC-Rio muito bem estabelecido. Então, os diferenciais do bacharel da PUC, a gente fala de uma formação multidisciplinar e humanística. Isso vai ficar mais claro conforme a gente for mostrando o currículo para vocês, a estrutura curricular, a filosofia por trás desse currículo. Uma parte de impacto social e ambiental, então a formação ela vai ser voltada para soluções alinhadas às ODS. Preparação para liderança, então a gente vai preparar esse aluno, desenvolver esse aluno com uma visão estratégica e habilidades de liderança para projetos de impacto. Foco, abordagem de IA em diversas áreas que vão além da ciência de dados, o que é muito visto nos demais cursos, esse perfil focado em ciência de dados, não é necessariamente o que a gente está fazendo aqui, além disso. Projetos integrados práticos, trabalhando com problemas reais, do primeiro ao último período, esse aluno vai trabalhar com problemas reais. Uma ponte para pós-graduação, aqui de novo, mais um DNA PUC-Rio, que é essa conexão entre graduação e pós-graduação, e uma conexão com o mercado global. Então, preparar esse profissional para atuar em um mercado dinâmico e interdisciplinar. Tá? Explicando como é que a gente vai fazer isso agora, né? Então, esses são os objetivos, como é que a gente preparou o currículo para fazer isso. A primeira coisa que a gente fez foi construir o perfil do egresso. Então, na verdade, foi caminhando de forma paralela o currículo e o perfil do egresso, mas começando do início, não dá para mostrar em paralelo as coisas aqui, então começando pelo perfil do egresso, a gente partiu de 4 frentes. Então, a gente fez benchmark de universidades, aquele mapa que eu mostrei ainda há pouco, a gente olhou para aquelas universidades para entender o que eles estavam fazendo já no bacharel, fez uma análise de mercado para entender o que o mercado brasileiro, carioca e mundial estava esperando desse profissional formado em IA.
olhou para o DNA da PUC-Rio, então aqui a gente usa até o PDI, como o Plano de Desenvolvimento Institucional, como benchmark, olhando para o DNA da PUC-Rio e os referenciais da Sociedade Brasileira de Computação. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Então, o mapa dos benchmarks, a gente começou, isso é literalmente esse grupo de trabalho que eu mencionei, que tem departamento de engenharia elétrica, de informática, industrial, matemática, decano do CTC, coordenação central de graduação, coordenação setorial de graduação, vice-reitoria administrativa, vice-reitoria de extensão, então teve um grupo bem heterogêneo trabalhando nisso. Cada pessoa, cada representante dessas coordenações e atuações, ela ficou responsável por uma, duas, às vezes até 3 universidades para olhar o bacharel e extrair os principais pontos que ali tinha, e depois a gente se reuniu em grupo e discutiu sobre isso. Então, a gente começou aqui pelo mapa dos benchmarks. Também aconteceu a análise de mercado, então, em paralelo, a gente teve uma consultoria que fez uma análise de mercado, fez tanto entrevistas como também espalhou formulários, e ela identificou, ali tem algumas das empresas que foram feitas entrevistas, foram mais de 20 entrevistas, e além disso, os formuláriis também, né, voltados sempre para um cargo similar a CTO, que a gente falaria, alguém bem voltado para tendências tecnológicas, são pessoas que estavam ligadas a essa área, e o que foi identificado de maneira bem resumida é uma necessidade de um profissional mais híbrido, em que ele, tudo bem, ele sabe desenvolver, ele é um desenvolvedor, mas ele é um desenvolvedor de forma crítica, então ele sabe o que já tem pronto e sabe aplicar para o que ele precisa, né? Ele não precisa ficar criando tudo sempre. E também, um outro ponto que passa por esse profissional híbrido é um profissional que ele não está apenas focado na solução, mas ele tem essa visão mais abrangente, essa visão mais estratégica também do mundo. Isso de uma maneira mais ampla, né? Mais resumida do que eu estou falando aqui. A gente também olhou, e aí o curioso foi quando a gente começou esse grupo de trabalho, não tinha nenhum tipo de referencial ou diretriz do MEC para criar um curso, um bacharel em inteligência artificial, até por ser uma área muito nova. Pra vocês terem noção, não existe ainda de ciência de dados também. Então, da onde partir? A gente partiu lá do benchmark das universidades. Quando a gente estava terminando esses benchmarks, a Sociedade Brasileira de Computação divulgou referenciais de formação para o curso de bacharelado em IA. Então, o referencial, a gente acredita que a diretriz do MEC vem muito parecida com o que tem nos referenciais, e a gente se debruçou, então, nesses referenciais da sociedade, que é só uma direção para se caminhar, não significa que tem que seguir exatamente o que está aqui, mas é uma boa direção do que o MEC vai pedir para acreditar o curso, certificar o curso no futuro. Então, a gente se basou muito nesse documento da SBC também. E, por fim, o DNA da PUC-Rio, aqui a gente traz o Plano de Desenvolvimento Institucional de 23 a 27 como exemplo, mas a gente está falando aqui de inovação, de ética, a gente está falando de cultura religiosa, a gente está falando do viés humanístico, tudo isso trazido pelo DNA PUC-Rio. Dado todas essas frentes, a gente chegou então no perfil do egresso, que fala em conceber e integrar um profissional apto a conceber, integrar e aplicar soluções inovadoras de IA em diferentes áreas, a partir de uma abordagem multidisciplinar e humanística estruturante, utilizando conhecimentos técnicos e científicos, aliados à visão estratégica e habilidades de liderança para promover impacto positivo na sociedade. Então, partindo dessa visão de perfil do egresso, e isso aqui também não foi construído, não foi o V0 que saiu dessa forma, esse aqui eu diria que é o V15 desse perfil do egresso, sempre mudando. O cerne desse perfil do egresso não mudou, isso foi bem curioso. Todo mundo concordava, todos os departamentos que a gente conversou, as pessoas que a gente conversou, concordavam que aquele tinha que ser o cerne. E aí sempre teve uma modificaçãozinha ou outra para chegar nessa frase de perfil do egresso. Eu queria só complementar, quer dizer, a importância, né, desse item, porque são palavras, às vezes, chave, mas que inserem conceitos muito importantes para o que nós temos, como ela comentou, do DNA PUC, né? Quer dizer, essa abordagem multidisciplinar e humanística. Depois a gente vai até comentar, porque já foi dito aqui, né, as questões éticas, as questões atuais da inteligência artificial em termos de IA responsável, transparência dos modelos, interpretabilidade dos modelos, explicabilidade, que são questões muito importantes quando você usa essa ferramenta, quando você aplica em vários setores, e dependendo, né, do tipo de aplicação, dependendo de quem será o usuário dessa ferramenta, você precisa que essa inteligência artificial tenha várias características que precisam envolver não só os técnicos na construção dos modelos,
mas também todas as questões, como a gente comentou, né, de ética, a parte legal, né, que está sendo, todo mundo sabe que é da discussão toda, não só no Brasil, como já foi até na Europa, da regulação da IA. Então, isso tudo foi contemplado de uma forma bastante forte nesse perfil do egresso, para que o aluno nosso, né, e a PUC, tendo essa responsabilidade social de inserir tudo isso na nossa grade, mas mantendo a parte técnica bastante forte, com uma base matemática também bastante forte. Bom, então, partindo desse perfil do egresso, a gente consegue identificar aqui 4 competências muito óbvias, que é o conhecimento técnico científico em IA, que a gente está falando da formação em ciência da computação, em matemática e estatística, para a concepção e implementação de soluções tecnológicas. A gente está falando de uma abordagem multidisciplinar e humanística, então, que é essa capacidade de integrar conhecimentos de diversas áreas, considerando aspectos éticos, sociais e culturais para desenvolver essas soluções, promovendo impacto positivo. A gente está falando de inovação e empreendedorismo também, que é essa habilidade para identificar oportunidade, criar solução inovadora, empreender novos projetos, impulsionar a transformação tecnológica, e sempre nesse conceito de mercado dinâmico e competitivo, e habilidades interpessoais e liderança. Então, essa competência que é de liderar equipes, promover colaboração, saber se comunicar de uma maneira eficiente, eficaz, coordenar esforços para alcançar resultados de fato estratégicos e importantes, né, e significativos. Essas 4 competências aqui, vocês vão ver daqui a pouco que elas vão guiar, então elas vieram lá no perfil do egresso, e elas vão guiar a estrutura curricular que a gente montou, como é que o nosso formando vai alcançar cada uma dessas competências aqui esperadas, que são reflexos do nosso perfil do egresso. Então aqui tem subcompetências que também ajudaram a gente a guiar. Essas subcompetências são palavrinhas-chave do texto que eu acabei de ler, tá? Então, elas ajudaram também a gente a guiar essa estrutura curricular. E aí, os principais objetivos, então, do bacharelado, aqui era para ter um ícone bonitinho, para não sair. Formar profissionais capazes de conceber e implementar soluções inovadoras, desenvolver competências técnicas, éticas e de liderança para a atuação nesse mercado, proporcionar impacto positivo na sociedade por meio de soluções tecnológicas, inclusivas e responsáveis, e preparar os alunos para atuar em áreas de alta complexidade, combinando conhecimento técnico-científico e visão estratégica. Os principais objetivos não são apenas esses, mas são os principais objetivos desse bacharelado em IA. Aqui está, nos ícones. Tinha algum efeito aqui. Então, agora mostrando a estrutura curricular, esse curso, para quem está acostumado com as engenharias, e é o caso do Centro Técnico-Científico, ele é diferente. A gente não está falando de 5 anos, a gente está falando de um curso de 4 anos, então são 8 períodos. Eu sei que para os demais isso é muito comum, para quem é do CTC não é tão comum assim. Está falando de um curso de 3.240 horas, 208 créditos, 4 trilhas que são reflexos daquelas competências esperadas. São 8 projetos aplicados com a indústria, um a cada semestre do curso, e 480 horas de extensão. A gente está falando quase o dobro dobro não, né? Por mais de 10%, em torno de 15% da carga horária do curso é voltada para a extensão, que está muito conectada com esses 8 projetos aqui e com a cultura religiosa também no currículo. Então, apresentando a vocês o currículo, a estrutura curricular, a grade curricular, eu vou passando agora explicando esse caminho, porque parece um monte de caixinha, um monte de cor. Eu gosto de ressaltar que as disciplinas que têm código, elas já existem, já são ofertadas, já são disciplinas que funcionam aqui dentro da PUC-Rio, e aí eu vou destrinchar um pouquinho isso aqui para vocês. Então, começando pela trilha humanística, que é onde está a conexão da cultura religiosa com a IA, né, que foi o porquê da gente estar aqui hoje, entendo eu. Então, a trilha humanística, ela contempla disciplinas, é uma trilha mesmo, que o aluno faz pelo menos uma disciplina do primeiro ao 8º período dessa trilha que a gente chama de humanística. Então, tem todas as disciplinas de cultura religiosa, e a gente teve várias conversas com o Departamento de Cultura Religiosa para abarcar assuntos de IA, né, da inserção da ética, interseção entre ética e filosófica, né, da IA nas disciplinas de cultura religiosa, não apenas para os alunos do bacharel em IA, mas também para todos os alunos da PUC-Rio, porque isso é um assunto que, independente da área que você está se formando, você ou já está trabalhando ou irá trabalhar com alguma parte de IA. Mas também tem disciplinas, como a gente chama de IA e Sociedade, Filosofia da Tecnologia, que é uma disciplina da filosofia que já existe, com Edgar Lira, Introdução à IA centrada no humano e Regulação da Inteligência Artificial, que é a parte ética normativa da inteligência artificial do direito, uma disciplina que já é dada no direito, mas não tem código porque ela é tópico, então ela vai virar regular e vai ter um código para ela, mas ela já é ofertada hoje. E aí,
o que vai ser feito nessa trilha humanística, né? Essa interseção ético-filosófica, então as reflexões sobre os impactos morais da IA na sociedade, vai falar um pouquinho da questão de como o uso responsável dessa tecnologia, os limites éticos para o desenvolvimento dessas soluções de IA, e aí a parte que eu entendo muito mais voltada justamente para a cultura religiosa, para a preocupação das disciplinas de cultura religiosa aqui, que é esse cuidado com a dignidade humana. Então, essas soluções de IA serem desenvolvidas com respeito aos valores que preservam a dignidade e a humanidade, tendo alinhamento com os princípios como compaixão, justiça e solidariedade. Então, tudo que a gente falou aqui, foi falado hoje, pode ser refletido aqui nesse currículo. E essas trilhas, vocês vão ver também daqui a pouco, elas juntas elas compõem o perfil do egresso. Então, não é que o aluno ele vai ver apenas em cultura religiosa ou em uma disciplina isso, mas aquilo ali vai refletir todo o caminho que ele vai fazer ao longo do currículo, que ele vai se formar como profissional, como ser humano também. Então, o impacto aqui é bem grande dessa trilha humanística. Ela representa mais ou menos 10% dos créditos a serem cursados obrigatoriamente pelos alunos. Tá? A gente tem uma outra trilha que é de inovação e empreendedorismo, que é uma trilha com disciplinas do empreendedorismo e da administração. Também é uma trilha, foi pensada, visa esse currículo, foi pensada com o pessoal da administração e do empreendedorismo, falando que vai tratar com os alunos de solução inovadora, visão estratégica e criação de valor, que representa 4% dos créditos. Tem a maior trilha de todas, por motivos óbvios, que é de conhecimento técnico-científico. Então, uma trilha que traz muita estatística, muita matemática, muita computação, trata de machine learning, deep learning e IA generativa, que o Hélio acabou de falar. Tem também robótica, e ela representa 66% dos créditos do aluno. É um currículo técnico-científico, é um curso do Centro Técnico-Científico, e como vocês viram, ela tem interseção com outros tipos de abordagem, outros tipos de competência. E tem, por último, a trilha de habilidades interpessoais e liderança, que vai ser trabalhada, é uma interseção da trilha de conhecimento técnico-científico e da de inovação e empreendedorismo, porque ela vai ser trabalhada tanto nas disciplinas de empreendedorismo e de administração, mas também nos projetos integrados. Eu vou falar daqui a pouquinho o que são esses projetos integrados, mas é a conexão com a indústria, tá? Aqui, essa trilha de conexão com a indústria, mas aqui os alunos vão trabalhar comunicação, trabalho em equipe, liderança, e isso tudo os alunos da engenharia já fazem, na verdade, eles já trabalham assim e tem funcionado. Isso representa mais ou menos 19% dos créditos a serem cursados, essa parte de habilidade interpessoal e liderança. Tem uma trilha aqui escondida, a gente até põe entre aspas, porque não é uma trilha exatamente, é uma trilha que vai ajudar a gente, ajudar o aluno a caminhar nesse currículo, que é uma trilha de orientação e construção de trajetória. Então tem 3 disciplinas aqui, são 3 créditos que ele faz em períodos intercalados, que é corre-requisito do projeto, então ele vai precisar de se matricular no período certo nessa disciplina, onde vai servir para o professor acompanhar, o professor responsável pela disciplina, acompanhar e orientar esses alunos da definição das trajetórias acadêmicas, mas também profissional desse aluno. Então, espaço dedicado, né, como a gente está escrito aqui, para discutir metas profissionais, explorar possibilidades de atuação, integração na escolha dos projetos, também se vai fazer iniciação científica ou não, com quem, estágio aonde, quais são as oportunidades que tem. Então, esse ciclo aqui de autoconhecimento, planejamento, ação, reflexão, autoconhecimento, isso tudo vai ser perpassado nessas 3 disciplinas. Então, de fato, a gente entrega muita flexibilidade para o aluno, mas a gente tem que ajudar ele a caminhar nessa flexibilidade. Isso é refletido nessas três caixinhas aqui rosas, que são uma trilha escondida nesse currículo. Falando um pouquinho dos projetos integrados, aqui é de fato a parte que a gente está integrando disciplinas, então disciplinas mais de caixinha, né? Disciplinas mesmo do mundo assuntos, e a integração entre teoria e prática. Então, esses projetos eles têm como foco os alunos resolverem problemas reais em diversas áreas, como, por exemplo, meio ambiente, saúde, negócios, finanças, energia, área médica. Tudo pode entrar aqui como uma proposta de projeto, desde que sejam problemas e dados reais a serem trabalhados aqui nessas disciplinas, e é um espaço para o aluno de fato aplicar. Então, em vez de mais claro, vocês estão vendo, são as disciplinas de teoria, que fornecem as ferramentas, digamos assim, para os alunos. Então, lá no projeto 1, o aluno vai fazer um projeto integrado de introdução à inteligência artificial. Vou passar um slide aqui. Ele vai receber conceitos de gestão de projetos e risco na disciplina de gestão de projetos e risco e vai aplicar esses conceitos na disciplina de projeto integrado de introdução à ciência de dados. Então, a ciência de dados não, a inteligência artificial.
Então, ele é um espaço hands-on mesmo para o aluno. Ele vai estar ali modelando, pensando no problema, refletindo sobre aquilo, e não vai ser apenas um professor mandando ele fazer de uma maneira. Ele vai ter que pensar como resolver aquele problema, tá? Isso acontece ao longo de todo o currículo. Lá no final, tem o Capstone Project, que é um espaço de 10 créditos, onde o aluno vai desenvolver o trabalho final de curso dele imerso no problema de uma empresa. Então, aqui, esse último período, inclusive, só tem o Capstone Project e eletivas livres. Então, a ideia é que o aluno, de fato, se dedique a esse Profissional. Já está caminhando. Esse cara, eu espero que ele já esteja até empregado, né? Nesse momento da carreira dele, eu espero que ele já esteja até empregado ou a ser empregado, quem sabe, por uma das empresas proponentes do projeto final de curso aqui, do Capstone Project. Então, tem muita interação com stakeholder, feedback, refinamento, é muito mais profissional mesmo essa última caixinha. E aí, como eu falei, o trabalho de conclusão de curso dele vai ser desenvolvido nessa disciplina. Então, ele não vai fazer duas coisas. O projeto que ele desenvolver no Capstone Project vai ser o projeto que ele vai defender o trabalho de conclusão de curso dele, com uma defesa, como há na maioria dos departamentos. Aqui, a extensão, a gente chama de extensão curricularizada aqui nesse currículo, porque a gente não criou uma disciplina para cumprir as horas de extensão. Ela naturalmente veio nesse currículo, principalmente pelas trilhas de projetos integrados. Nós temos também um percentual aqui, desses 15% da carga horária, tem um percentual grande aqui em cultura religiosa, que é essa conexão com o mundo externo, né? Então, é a conexão, mas é também o feedback com o mundo externo. Não é apenas a gente propor a solução e acabou. Eles vão dar o feedback se aquela proposta da solução é suficiente, se ela é útil para alguma coisa. E as trilhas formativas, então a humanística, de conhecimento técnico-científico, de inovação e empreendedorismo e de habilidades interpessoais e liderança, elas ajudam o aluno a fazer de forma decente essa extensão, né? Está formando, de fato, o nosso aluno. Falando agora da flexibilidade e personalização, nesse currículo aqui, 20 créditos são de optativas com foco em IA. Então, de 208, 20 créditos são voltados para optativas com foco em IA, onde a gente separou estudos interdisciplinares, que são disciplinas de fato interdisciplinares. Então, tem disciplina aqui da comunicação, tem disciplina do direito, tem disciplina da química, tem disciplina do design. Tudo isso são aplicações de IA. O aluno vai poder escolher 8 créditos aqui dentro para serem feitos. Isso aqui também dá muita flexibilidade para a gente criar um domínio adicional. A gente acredita muito que vai sair naturalmente um domínio adicional em IA aqui na PUC. Daqui a pouco a gente acredita. Se só a gente respirar, mas vai sair um domínio adicional daqui a pouco, vai ser muito natural esse currículo. E também tem um grupo de optativas, são 12 créditos, de estudos avançados. E aí, estudos avançados são técnicas mais profundas de IA. Então, tem muita coisa aqui da matemática, tem muita coisa da própria computação, da elétrica, da industrial. Tem química também aqui. Então, são estudos mais avançados. E essa caixinha de estudos avançados em IA, que o aluno vai ter que escolher 12 créditos, pode ser a ponte também para a pós-graduação, onde ele pode cursar o programa 4+1, que são os 4 anos de graduação. Ele vai adiantando as disciplinas da pós durante a graduação, que vai contando para ele, pode ser tanto optativas de estudos avançados como eletivas livres, e ele já vai, e depois ele entra na pós-graduação já tendo feito os créditos, ou alguns dos créditos, por exemplo. E a graça aqui é que ele não tem apenas uma opção de departamento ou de programa de pós-graduação para fazer. Dependendo da trilha que ele seguir, ele pode continuar a pós-graduação na informática, ele pode continuar na elétrica, ele pode continuar na industrial, ou onde quer que ele se especializou aqui durante a graduação dele. Então, a nossa conexão com a pós-graduação saiu muito naturalmente também nesse currículo. Com a nossa, eu digo PUC-Rio, né? A pós-graduação da PUC-Rio. Então, esse foi o currículo. Eu fui explicando, fui destrinchando, porque às vezes a gente mostra ele chato, assim, né? Então, plano, e fica, tá, mas qual foi a lógica para a criação dele? E está aqui. Mas nós temos muitos desafios, naturalmente, tudo muito novo para o mundo. Então, a gente tem alguns desafios e perspectivas futuras também. Então, falando um pouquinho dos principais desafios, a gente tem essa questão da formação ética e inovadora. Então, a gente fala que a gente vai fazer e alinhar habilidades técnicas com valores éticos universais. A gente espera que a gente consiga fazer isso. A gente vai lutar muito, né? Vai trabalhar muito para isso acontecer. E a gente conta muito com a cultura religiosa para isso, com as disciplinas de cultura religiosa. Essa questão de enfrentar dilemas éticos complexos,
como, por exemplo, viés algorítmico, privacidade. Aqui a gente não usou de propósito termos como racismo e preconceito, a gente transformou tudo isso em viés algorítmico. E essa palavrinha, viés algorítmico, aparece algumas vezes no nosso PPC e vai aparecer mais ainda quando a gente vê os planos de aula. Tá? Então, esses temas mais polêmicos, assim por dizer, a gente vai tratar. O aluno vai passar por esses temas aqui na PUC-Rio. Essa multidisciplinaridade, criar essa ponte de tecnologia, humanidade e cultura religiosa, isso é um desafio que a gente está a fim de enfrentar e a gente quer encarar esse desafio. E a atualização constante. Então, a IA é algo... O Hélio comentou que se o aluno entrar no doutorado hoje, ele não sabe como é que vai ser, como é que ele vai sair daqui, o que vai estar em voga. A gente não sabe, nosso aluno do BIA, né? Ele entrando hoje, se daqui a 4 anos, o currículo que a gente formou para ele, que a gente preparou, é de fato atual. Então, a gente precisa ter uma atualização constante dos profissionais que estão atuando nesse bacharel, mas também do currículo. Então, isso é um grande desafio e a gente vai ver como é que a gente vai enfrentar isso. Então, como perspectiva, a gente tem essa colaboração entre ciência e cultura religiosa, que é explorar esse desenvolvimento responsável em IA, aplicar a ética da cultura religiosa como base para decisões tecnológicas, iniciativas concretas. Então, de fato, trabalhar, desenvolver projetos interdisciplinares que promovam o impacto social, utilizar a IA para resolver problemas globais com enfoque humanitário, principalmente, e uma educação transformadora, né, que é promover esses currículos integrando habilidades técnicas, pensamento crítico e valores humanísticos. Tá? Bom, só para finalizar, né, essa questão que ela comentou do viés, né, que é uma preocupação muito grande, né, no desenvolvimento de inteligência artificial hoje, porque, como também já foi dito aqui, né, o Hélio mesmo comentou, a inteligência artificial ela é treinada, né, a partir de dados. Então, o modelo pode ter esse viés, esses problemas, né, que ela comentou, racismo, seja sexista, seja o que for, isso está no dado. E se você não tratar esse dado de forma correta, você cria um modelo que acaba tendo todo esse problema intrínseco, né? Como já aconteceu, tem vários exemplos, né? A Amazon teve que tirar ferramentas, né, da internet, isso em vários casos. E isso está intrínseco, como a Paula comentou, em várias das disciplinas. Quer dizer, é muito importante, quando a gente vai formar esse aluno, que ele tenha noção disso. Porque hoje em dia, o que tem acontecido, né, que as pessoas usam, porque isso está realmente open source, várias pessoas pegam essas ferramentas, e elas não entendem muito o que está ali por trás daquela ferramenta. Elas usam aquilo como uma black box e colocam o dado ali e ela vai gerar algum resultado. Então, o aluno que a gente quer formar, a gente quer que ele saiba o que está por dentro daquele modelo, ele entenda, né, a necessidade de tratar esse dado. E uma outra parte, que eu até comentar, né, que a PUC também faz parte de um INCT, né, do CNPq, que é um INCT exatamente de IA responsável. Porque também tem várias vezes que você cria um modelo baseado, seja em imagens, por exemplo, e ao fazer, né, o treinamento desse modelo, ele pode ter um desempenho muito bom, mas na verdade ele não está analisando o que deveria estar analisando na imagem. Então, ter toda essa questão de explicabilidade, de interpretabilidade, que também está inserido nessas disciplinas. Então, essa visão muito técnica que a gente quer dar ao aluno, mas sem perder, né, todo esse panorama da regulação, da ética, né, da parte religiosa, inclusive humanística como um todo. Então, a gente tentou criar esse curso de uma forma bastante interdisciplinar, mas com uma base tecnológica bastante forte, para que o aluno não saia, né, como usando a ferramenta sem saber o que está por trás dela. Acho que é isso. Que maravilha de apresentação, assim, agradeço imensamente a professora Paula, a professora Marley. Existe algum projeto disso se expandir para a PUC em geral, por exemplo? O bacharel, você fala? Não, o profissional. Esse profissional formado dá um novo
uma nova perspectiva instrumental para a universidade em geral? Existe algum plano nesse sentido? Como se fosse um curso em que qualquer outro aluno pudesse fazer? Qualquer outro departamento possa se incorporar. Mas não no sentido do bacharelado como completo, né? Por quê? Porque ele tem uma base. Desculpa, deixa eu... Não, desculpa. Não sei se você está dando para ouvir. É porque o pessoal está no Zoom. Então, como um curso completo, como ele tem muita base dessa matemática, estatística, então é mais para o aluno do centro técnico científico. Mas, como a Paula falou, é algo que nós estamos querendo muito criar, são domínios adicionais. E aí sim, dentro do domínio adicional, dependendo, né, a gente pode criar diferentes domínios adicionais, que eu não sei se todos que estão no Zoom sabem o que é isso, né? A PUC tem o que nós chamamos de domínio adicional, que é equivalente ao minor dos Estados Unidos, né? Você tem um major, que é só área, você tem um minor. E a ideia do domínio adicional da PUC é exatamente ser departamental, multidisciplinar, multicentro, inclusive. Então, dependendo das disciplinas que o aluno tenha que fazer, que independam, talvez, de um pré-requisito muito extenso, ele pode, sim, alunos da biologia, alunos da filosofia, alunos do direito, podem ter um domínio adicional em IA, que ele possa ter as disciplinas mais adequadas para aquele domínio adicional em alguma coisa. Por exemplo, domínio adicional, sei lá, de ética e inteligência artificial. Então, tem algumas disciplinas da área de direito, da área de filosofia, e aí ele vai ter esse curso sem precisar ter os conceitos matemáticos por trás do modelo, entendeu? Então, isso sim é algo que a gente quer criar e a gente vai conversar com todos os departamentos para poder criar diferentes domínios adicionais para diferentes visões, né, vamos dizer assim, da inteligência artificial dentro da PUC. Bom, boa tarde a ambas as professoras que já tinha comentado aqui, ao Padre André, todos os que nos ouvem. Hoje de manhã, quando nós iniciamos, nós vimos já desde ontem a previsão de um dia bastante chuvoso, e aí nós falamos como que vai ficar esse Rio de Janeiro, como vai ficar. Não, nós vamos e vai ser um dia histórico, no sentido de poder fechar o ano com este evento, que para nós, do Departamento de Teologia, é muito importante. Então, muito obrigado, professora Marley, porque tirar a vice-reitora assim, acadêmica para poder estar conosco é um privilégio muito grande. Então, muito obrigado, professora Paula. Eu peço desculpas por não ter participado da abertura. Não, mas foi muito bem justificado de manhã. Né? E a professora Paula já ficou até pensando, eu falei, bom, vai ser a primeira coordenadora de alguma coisa que está criando, fica muito mais fácil, né? Eu que já fui coordenador e hoje, como diretor, vai falar assim, bom, está criando, então é alguma coisa que vai ter um conhecimento muito maior. O Papa Francisco, quando lançou no ano passado o tema da Jornada da Paz, que é no dia 1º, então era a 57ª, e ele, preocupado com essa questão da inteligência artificial, deu indicou o tema inteligência artificial e paz. Sempre tem que estar conectado com a palavra paz, porque é a jornada, então, da paz, mundial da paz. Para o ano que vem, por exemplo, nós já sabemos, diante de toda a situação de guerras ou de conflitos mundiais, né? Então o Papa já lançou, perdoai-nos as nossas ofensas, dai-nos a vossa paz. Bom, uma iniciativa como esta, como lembrado por Dora Nil, Padre Reitor, e por todos aqueles que passaram, sem sombra de dúvidas, para nós fica como um sinal, uma abertura. Ficará gravado, todo mundo que viu a chuva e viu e perguntando tudo, eu falei, não, isso vai acontecer, vai ficar gravado, então o povo vai poder ter um acesso bastante grande ali, isto é bom. E depois significativo, eu dizia, porque a teologia não pode ficar, é óbvio, de fora. Nós sabemos do valor da inteligência artificial e sabemos, o meu campo, por exemplo, eu sou teólogo bíblico, né? Então lido com manuscritos também, com tudo isso. O Padre André é teólogo patrólogo, que tem também os manuscritos dos padres da igreja, da patrística e tudo mais. Então são campos realmente que a inteligência artificial seguramente tem muito a nos ajudar e isso vem em boa hora.
E depois, é óbvio, num campo como este, como vocês mesmos lembravam, é multidisciplinar, humanístico, a questão do humanismo solidário. O primeiro professor que passou aqui de manhã, ele foi presidente da Associação Brasileira de Cientistas Católicos, do qual eu também sou cofundador, né? E nós temos uma revista chamada justamente Pesquisas em Humanismo Solidário, né? E é um homem que já trabalhou muito nessa dimensão. A doutrina social da Igreja se pauta desde Paulo VI pela questão do humanismo solidário. Então, ter vamos dizer assim, inteligência artificial como uma aliada nos estudos, mas ao mesmo tempo naquilo que está sendo concebido o próprio curso, e eu aqui agradeço por estar aqui hoje, porque eu teria que ler e analisar tudo isso daí, né? Por uma coisa que eu vou ter que fazer, então, ouvir a explicação. Eu tenho que confessar que me foi assim, não só prazeroso, mas me poupou bastante tempo ali, né? Então, eu digo, nós temos condições realmente de dar um abraço. Eu tenho usado essa palavra desde manhã. O Padre André falou, o Padre Valdeci quem usou. Acho que um abraço da teologia com a inteligência artificial, um abraço das várias possibilidades. Quando a professora Daniela Vargas ainda era coordenadora, então se pensou muito naquela questão da extensão. Então, eu fui consultado como diretor e o Padre Alimar veio conversar comigo se as nossas poderiam entrar na extensão. Eu falei, dê 100% da disponibilidade. Quando o Padre Alimar veio em mim para me consultar, e falou assim, e de vez em quando ele vai e falou assim, Padre Valdeci, ou então, olha, meu irmão, ou então, o diretor, quando ele fala assim, eu falo para ter alguma coisa. E ele disse assim, olha, tem um pedido para nós. E eu disse a mesma coisa, de 100% da disponibilidade. Então, renovo aqui aquilo que eu dizia para ele, a nossa disponibilidade, um abraço muito carinhoso de poder trabalhar e ajudar, tanto na extensão como nessa questão da inteligência artificial, no abraço teologia e inteligência artificial, tendo em vista aquilo que é um grande desafios hoje do mundo, mas está no coração do cristianismo, que é trabalhar para o bem da humanidade a partir de uma visão humanística, né? Então, muito obrigado pela exposição, mas obrigado pela disponibilidade de ambas, desde quando entrei em contato, ambas ajudaram, né? Eu, assim, no meio de toda essa questão, se eu tivesse que fazer uma pergunta, eu faria, assim, dupla dimensão, né? Primeiro, então, todos aqueles que nós vimos ali, vamos examinar o interesse de Caio de Raidran, ou seja, pelo visto é muito promissor. Então, a minha pergunta realmente é sobre este campo, e se isso não seria uma onda do momento, se depois a tecnologia quântica não desbanca um pouco isso daí, porque eu estou com essa questão da tecnologia quântica, né? Ou se de fato elas se tornarão aliadas e nós teremos ali um campo muito promissor, muito bonito para poder trabalhar juntos. E a segunda questão realmente, vamos dizer assim, nós poderemos ajudar pensando no futuro, na questão ética, moral e tudo isso daí, a pensar não só no Brasil, mas no mundo, naquilo que surgiu hoje de manhã, quem controla o controlador. Muito obrigado, vamos lá. Bom, com relação à primeira pergunta, né, eu acho que a IA é uma ferramenta que, como todas as ferramentas ao longo da humanidade, podem ser usadas para o bem e para o mal, né? Então, eu acho que ela continuará, sim, não acho que seja algo de onda do momento, porque, na verdade, a gente conhece, né, e se fala muito agora, mas IA é algo da década de 40. Né? Então, começou desde 1940, com os primeiros modelos,
década de 80, década de 70, na verdade, teve o que a gente chama de inverno da inteligência artificial, por algumas questões, os modelos não tinham algumas restrições, que eram desenvolvidas em saúde até aquele momento. E aí, ela, a partir da década de 80, ela começou a ressurgir e agora realmente está no auge. E por que está no auge? Aí tem um pouco a ver com que a sua pergunta, né? Que é poder computacional. O modelo que se usa hoje, claro que agora já avançou, né? Mas o modelo que começou com a questão de visão computacional e revolucionou, né, o reconhecimento de imagem, geração de imagem, é um modelo da década de 80. Só que não tínhamos computador, né, suficiente, poder computacional para treinar isso. Como o Hélio falou, são modelos que hoje em dia têm milhões de parâmetros. Então, realmente não era possível executar o treinamento, que é algo bastante demorado. E com a computação quântica, né, você consegue aliar, quando tivermos realmente algo, um computador quântico, você possa rodar algoritmos que hoje em dia demoram dias, meses, horas, né, e rodar de forma bastante rápida. Então, acho que vai ser um aliado, mas uma não substitui a outra, na minha visão. Um bom casamento. É um bom casamento. Quando tiver, ainda não temos esse casamento, né? Eu até particularmente trabalho, por exemplo, com modelos de inteligência artificial com inspiração quântica. Não roda em computador quântico, mas ele, de alguma forma, usa a inspiração quântica, da física quântica, para que o modelo seja mais eficiente, tenha uma evolução Já mais rápida. visualiza. Então, mas é quanto inspire, né? Mas é um casamento importante. Mas, realmente, com os modelos hoje, com os computadores hoje, que cada vez, né, temos, né, um poder computacional mais rápido, e gera um problema ético, energético, como também o Hélio falou, porque a demanda, né, de energia para rodar esses modelos é algo que está sendo questionado, e várias empresas questionam como tentar minimizar isso. Então, tem pesquisa de como eu conseguir modelos com o mesmo desempenho computacional de precisão, de acurácia, mas tentando que eles tenham menos parâmetros, demandem, né, menor tempo de treinamento para demandar menos energia. Então, isso tudo está sendo pesquisado. Mas eu não acho que é uma onda, porque realmente os modelos hoje em dia têm uma capacidade, como, né, já foi comentado, de linguagem, de geração de imagem, de vídeos, que não vejo como... Não tem volta. Não tem volta, exatamente. Agora, com relação à segunda, que eu não esqueci... Sobre a formação ética, né? Sim. Tem que formar os próximos... Essa questão ética é fundamental. Porque aí é que eu usei aquela expressão tão comum, que não é minha, claro, né? Quem controla o controlador. E isso eu sempre falo, inclusive, para os meus alunos, né? Para mim, de novo, né, é uma ferramenta de suporte à decisão. É claro que tem várias coisas que são feitas automaticamente, mas tem outras que você sempre deve ter o humano, né, para tomar a decisão final. Quer dizer, você vai ter o apoio da inteligência artificial para te ajudar em várias questões, a te dar várias informações que você poderia demandar mais tempo para obtê-las. Então, são ferramentas que, para mim, são fundamentais, nos auxiliam de forma bastante efetiva, mas em algumas situações críticas, né, nós temos que deixar a gente fala, o human in the loop, né? Ele é o controlador, e não a IA. Ali na frente, atrás e por cá, e dos lados. Acho que essa questão da ética, só para fechar, a gente está formando, a gente espera formar os próximos líderes em IA aqui dentro. Não em desenvolvimento necessariamente, mas os próximos líderes com visão estratégica mesmo, essa visão humanística. Que poderia ser um grande diferencial. Exatamente. Então, as próximas diretrizes éticas, queremos nós que saiam daqui de dentro. E é exatamente isso, né? Acho que a gente não reforçou essa ideia, mas o diferencial, depois de todos esses benchmarks que ela comentou, que a gente analisou, é ter essas duas linhas muito fortes. A parte humanística,
de toda essa questão ética e a parte técnica. Porque alguns modelos, assim, mais no exterior, né, tem uma parte humanística até maior, mas eles não têm, eles são mais para a parte humanística, então não tem essa formação técnica dos modelos de forma, assim, rigorosa, né? E, por outro lado, aqueles que são mais da área técnica focam na parte técnica isoladamente e deixam, né, essa parte humanística, de ética, de análise toda de viés, também de lado. O que a gente quis foi criar, de alguma forma, por isso que toda a periodização, né, ela está muito rígida, deixando esse espaço para eletivas, mas ele tem um percurso muito assim, determinado, exatamente porque a gente quer dar essas duas formações com uma força muito Bem desenhado. Bem desenhada. Exatamente. Diria o carioca, bem azeitado. Alguma questão no chat? Muito bem, então nós agradecemos mais uma vez, encerramos essa mesa e também encerramos esse momento, essa jornada, a primeira jornada de teologia e inteligência artificial. Que nem outras. Se Deus quiser. Parabéns pelo evento. Os comunicadores, aqueles que vão apresentar as comunicações, vão ficar em duas salas, tá bom? Então, o pessoal da sala 1 já pode ficar aqui nessa própria sala nossa, e o pessoal da sala 2, eu vou abrir agora a sala para ser orientada conforme aí o link que a gente mandou. Teve gente que mandou, perguntou assim, cadê o link? Cadê o link? Está no primeiro e-mail que a gente enviou para vocês, está no PDF, vocês encontram lá tanto o link de acesso, quanto vocês também podem encontrar ali o código para acesso à sala com a senha de acesso, tá bom? Então vocês encontram as duas coisas ali logo em cima da programação da sala 1 ou da sala 2. Muito obrigado a todos, que vocês possam concluir as comunicações que são pertinentes também de uma forma muito interessante e boa continuação a todos. Deus abençoe. Padre André, uma dúvida. Está marcado 18 horas para as comunicações? Isso. Quer dizer que então, às 18 horas? Ou... 18 horas, porque tem gente que pode estar, entendeu? Claro. Cada pessoa vai entrando ali. Perfeito. A gente vai abrir e vai deixar aberta agora a sala das comunicações. Tá bom? Obrigado. Um abraço. A gente não fez o intervalozinho, então aproveita aí o intervalozinho e aí se prepara, porque também vai ser muito boa essa parte das comunicações. Escrever, ainda vai.